Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli. Opinião, entrevista, comentários, debate. Tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Bom dia, amigos da DBC FM. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Panorama Geral, no programa Jornal DBC. O nosso bom dia para você. Estamos começando mais uma semana. Hoje, 22 de setembro. Olha, estamos aí próximo das eleições. Estamos a 13 dias das eleições no primeiro turno. Eu faço uma pergunta para você. Em quem você vai votar para deputado federal? Você já sabe em quem você vai votar? Pesquisas mostram que grande parte dos eleitores não conhecem os deputados federais e que vão para Brasília, na Câmara, juntamente com o Senado, decidir assuntos e posições bastante importantes para nós. Por isso, em quem você vai votar para deputado federal? Qual é o seu candidato? Eu, todos os dias conversando com você, sempre trocando uma ideia, procurando ajudá-lo, digo, escolha o seu candidato, anote o número e depois, no dia da votação, você leva uma colinha. Porque tem muitos partidos. Nós temos 30 partidos. E eles fazem as coligações, mas guardam vagas para deputados federais e estaduais. Então, é muita gente. Por isso, eu quero que você, com cuidado, no exercício da democracia brasileira, você possa escolher o seu candidato. Veja qual é o melhor para o Brasil, qual é o melhor para você, qual é aquele que vai nos representar, porque se o deputado, tanto federal como estadual, não tiver nosso voto, ele não vai para a Assembleia em São Paulo ou não vai para a Câmara Federal em Brasília. Então, isso é muito importante e você precisa pensar bem. Agora, de uma maneira mais simplificada, você vai escolher o senador, o governador e o presidente da República. Aí já são pequenos, o número é bem menor e você então escolhe. Você deve fazer a sua colinha e levar a colinha para você votar. Não tenha vergonha. Você pode levar a colinha para copiar os números dos deputados, os números do senador, do governador e do presidente que você vai votar. Então fica aí essa orientação para você, essa lembrança, porque geralmente é assim, não é? Depois eu escolho, depois eu vejo, depois eu penso, aí chega na hora do almoço, a família almoça e todo mundo fala, e para deputado federal, e para deputado estadual, em quem nós vamos votar? Quando não tem escolha e não teve previsibilidade. Portanto, é muito importante e eu faço essa lembrança para você no começo do nosso programa desta segunda-feira. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação FEPASA ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, atenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Atenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, o cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujueli, do Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC FM mais uma edição do nosso Jornal DBC. São Carlos é uma cidade abençoada.
Olha, São Carlos é uma cidade abençoada. Tudo o que a gente não fez em muitos e muitos anos, agora, neste último ano, 2014, as coisas começaram a mudar. Uma série enorme de empresas estão vindo para São Carlos. E vejam bem, até um polo industrial logístico hipermodal está sendo realizado em São Carlos. Isso representa o quê? Isso representa, já falei para você a semana passada, volto a repetir agora, nós temos a Fazenda Macaúbas, ali o Dr. Raji está fazendo 200 alqueires, transformando em indústrias, e a primeira empresa, a Origem, já veio para São Carlos. Agora vem vindo uma outra empresa para cá. É isso aí, a Airship. Nós entrevistamos o pessoal da Airship. Ela é a empresa que faz dirigíveis. Você se lembra dessa entrevista, Ferrati? Dos dirigíveis, professor da USP veio, falou que, por exemplo, é muito mais fácil você levar 100 toneladas de Santos a Belém do que você levar para o caminhão por terra. Foi uma entrevista muito interessante. A Airship é uma criação do pessoal da USP. É uma ideia desenvolvida na USP São Carlos. E nesta última sexta-feira, o pessoal da Airship esteve em São Carlos. Foi conversar com o prefeito Paulo Altomani e lá ficou certo que eles estarão investindo 200 milhões de reais. A Airship, ela deverá se instalar nesse novo polo industrial logístico de São Carlos, ali pegado ao aeroporto Mário Pereira Lopes. E a Airship, ela estará servindo o monitoramento da Eletronorte, já fecharam contratos, já há contratos com o Ministério da Defesa, contratos com o governo federal, e estará realizando monitoramento em todo o país e pode também fazer transportes. Eles estarão aplicando, conforme eu já disse, 200 milhões em São Carlos e já existem vários sócios. O BNDES, por exemplo, vai ser sócio. O próprio Ministério da Defesa tem interesse na fabricação dos dirigíveis. Mas nós vamos conversar com o doutor Gui Rocha e ele nos dá detalhes e informações sobre a razão, o porquê que a Airship vem para São Carlos e dá também outras informações aos ouvintes do nosso Jornal DBC na manhã desta segunda-feira. Gui Rocha falando aos ouvintes da DBC. Bom dia, nós estamos aqui instalados para a construção de plataformas aéreas mais leves do que o com ar, com objetivos múltiplos, tanto para atender a parte de transporte de cargas, como bem ser utilizados para fins de sensoriamento. Ela tem um capital inicial acima de 200 milhões de reais, tem já vários parceiros integrados a elas, entre os quais BNDES, a WIND, nós temos também o Ministério da Defesa, nós temos também a Eletronorte, o Governo do Distrito Federal e uma série de outros que já compraram o nosso produto. Nós estamos numa fase agora de instalação fabril, que começa ao final deste ano e vai durar no máximo 2 anos, e a nível de produção ao término dessa fase. A nossa expectativa é de poder captar mão de obra aqui na área. Inicialmente nós estamos com 60 funcionários, atingindo até 300 funcionários ao término da fase de instalação propriamente dita. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC. E quem esteve presente também nesta reunião na Prefeitura Municipal de São Carlos foi o doutor Alexandre Marques, gerente de investimentos da Investe São Paulo. Você sabe que a Investe São Paulo é uma empresa do governo estadual. É como o BNDES do governo federal e
a Invest São Paulo do governo estadual. A empresa é um órgão que aplica e desenvolve projetos industriais no estado de São Paulo. É uma empresa do governo estadual. E o Dr. Alexandre Marques, gerente de investimento da Invest São Paulo, também participou da reunião e conversa conosco falando qual a participação do Invest São Paulo neste empreendimento. Dr. Alexandre Marques, com os ouvintes do nosso Panorama Geral. Olha, a Invest São Paulo, a Agência de Promoção de Investimentos do Estado de São Paulo, a gente hoje já tem no nosso portfólio mais de 20 milhões de reais de investimentos no Estado desde 2010 e temos mais de 55 mil empregos gerados no Estado nesse período. Aqui no caso da Airship, a gente tem um protocolo um termo de confidencialidade assinado com a empresa. Nós assinamos esse termo de confidencialidade em outubro de 2013, 1º de outubro de 2013, e este trabalho vem sendo desenvolvido desde então. A Invest São Paulo auxiliou a empresa no processo de licenciamento, elaborando reuniões, trabalhando junto com a empresa durante as reuniões com a CETESB, e a gente em geral auxilia as empresas que querem fazer investimento no Estado por meio da facilitação desses projetos de investimento. Então reuniões como essa que nós tivemos aqui hoje são costumeiras. A gente costuma organizar reuniões com as empresas concessionárias de energia, por exemplo, empresas concessionárias de rodovia. Se a empresa porventura necessitar de financiamento, a gente faz a ponte com o BNDES também, com a Desenvolve São Paulo. Enfim, tudo que é necessário para que a empresa, primeiro, tome a decisão pelo Estado de São Paulo, que é o que nos importa, depois faça uma implementação rápida e bem sucedida do seu investimento e, claro, comece a operar. Uma agência de fomento. Nós temos uma agência de fomento no estado que chama-se Desenvolve São Paulo. Essa é como se fosse o nosso BNDES local. A gente tem essa função que pode ser entendida como fomento, mas a gente chama mais de facilitação, né? A gente promove o investimento do Estado no Estado e ajuda as empresas a se instalarem aqui. Dá para você quantificar os investimentos do Invest São Paulo aqui em São Carlos já? Olha, o prefeito citou hoje 1 bilhão e 200 milhões de reais em 10 dias. Desses, eu diria que 1 bilhão de reais são empresas que vêm sendo apoiadas pela Invest São Paulo há quase um ano, por exemplo, né? E que agora só que a gente pôde comentar sobre esses projetos, porque eles são tratados em sigilo até que a empresa opte por manifestar. Foi o caso da Honda, que eu citei aqui quando usei a palavra, e aqui a Origin e agora a Airship são empresas que vêm sendo apoiadas, como eu disse, pela Invest São Paulo há mais de um ano. Temos mais empresas que poderão vir, não precisa citar não, mas teremos mais empresas para São Carlos e região? Olha, o nosso portfólio ainda de projetos na Invest como um todo ainda contempla alguns bilhões de reais de potenciais investimentos para o estado como um todo. E São Carlos é sempre um município que se destaca, um município como eu disse, com uma qualidade de mão de obra diferenciada, né? O próprio prefeito citou o número de doutores pelo número de habitantes, que é um número bastante alto, até mesmo para o estado de São Paulo. E você tem sim muitos investidores que olham aqui a região como um todo. Acho que São Carlos ainda tem um futuro promissor em termos de atração de investimento. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelli, do Jornal DBC.